cadente que a gente vê... É meteoro. Não é estrela cadente, claro, mas é meteoro sempre? É meteoro. Cara, qual a diferença entre meteoro e meteorito? Então, vamos, meteoro é simplesmente... E cometa? Então, tem a ver? Não, vamos lá. Tem cometa, asteroide, asteroide, meteoro e meteorito. Tem São essas quatro coisas. Tá. Então, vamos lá. Cometa. Primeiro, ele é constituído de gelo, basicamente de gelo. Gelo, um pouquinho de rocha, e ele tem cauda, ele tem núcleo, e ele tem um negócio em volta dele, que cria, que é um gás ali que sai quando ele passa perto do Sol, que a gente chama de coma, que é uma atmosfera. Isso é o cometa. Asteroide. O que é o rabo dele? O rabo dele é quando ele passa perto do Sol, a radiação, o vento solar lá, lembra? Bate, derrete ele e cria aquela cauda. Uma coisa que eu vi uma vez que mudou minha concepção disso, porque o que a gente imagina? Que a cauda sempre tá indo pra cá e ele tá indo pra cá, e a cauda sempre tá indo atrás do movimento dele. E não, ele pode estar indo pra cá e a cauda tá na frente, depende do Sol. Tem tipos de cauda, isso. Cara, isso eu achei... Porque você imagina, pelo desenho, né? Aqui tá o cometa, a cauda tá aqui, ele tá indo pra cá. E não, ele pode estar com a cauda pra cá e indo na direção da cauda, né? Porque aí tem diferentes tipos de cauda. Essa informação não mudou a vida de ninguém, mas só queria deixar interessante, né? Mas então, quando vem, já sabe. Então, cometa, aí o próximo é? Asteroide. Aí asteroide já é rochoso ou metálico. Metálico, formado de metal mesmo. E não tem cauda, não tem essa atmosfera em volta, ou seja, ele não tem atividade. O cometa tem atividade, isso aí a gente chama. O asteroide não tem. Explode algumas coisas, né? Isso. O asteroide não tem atividade nenhuma. Ele é morto, assim. Isso, mortão e tal. Isso é o asteroide. Meteoro. Meteoro, cara, é simplesmente o flash de luz que você vê no céu. Ah, é? Não é uma pedra voando? Não. Por quê? Conhece meteorologia? Sim. Conhece. O que quer dizer meteorologia? É o estudo do meteoro. Meteoro, a gente chama... Meteoros são fenômenos que acontecem na atmosfera. Então, por exemplo, a chuva é um meteoro aquoso, entendeu? É um fenômeno que acontece na atmosfera. O meteoro que a gente mudou vê... minha vida agora. Não fazia ideia também. Não fazia ideia. O flash de luz é um meteoro luminoso. Entendeu? Só que a gente chama de meteoro, é só isso, entendeu? Então, o que é o meteoro? Tem várias classificações. Quando ele é muito brilhante, a gente chama de bólido, ou de bola de fogo, fireball, né, que a gente fala. Aí depende do brilho que ele tem e tudo mais. Mas meteoro é simplesmente o facho ali que acontece. Esse é o meteoro. E o meteorito é o quê? Esse termo ito no final quer dizer rocha. Achei que era diminutivo. Não, o ito quer dizer rocha. Então, tudo que você vê de arenito é a rocha da areia. Então, meteorito é a rocha do meteoro. Então, quando um asteroide ou um microasteroide, um asteroide pequenininho, ele entra pela atmosfera da Terra, ele queimou. Criou o meteoro, certo? Que é o flash. É o flash. Só que se sobreviver algum pedaço dele, ele cair na Terra e você encontrar, aquilo ali é o meteorito. Nunca eu vou achar um meteoro. Não posso falar, isso é um meteoro. Não, isso é um meteorito. Quando você encontra a rocha, aí é um meteorito. Porque virou rocha, ele caiu na Terra, virou meteorito. E se um cometa cair na Terra, aí é meteorito também? Vira meteorito também. Vira meteorito também. Porque na hora que o cometa ele entrar pela atmosfera, ele vai virar um meteoro. Né? Mas por que dizem que o que matou os dinossauros foi Foi um asteroide. Foi um asteroide? Foi. Achei que era um cometa. Foi um asteroide. Bateu lá em Chicxulub, no península de Yucatán, no México. Aquela bola grande que tem, que faz o contorno do Golfo do México lá? É ali mesmo. Aquele tamanho todo? Ele bateu ali, isso mesmo. Caramba. Tinha 20 quilômetros mais ou menos de tamanho, de diâmetro, né? Foi um asteroide gigantesco. 65 milhões de anos atrás. Eu vejo às vezes uns cálculos. Se um meteoro de, sei lá, 1 quilômetro. Isso. 1 quilômetro, né? Pode já faz ter. um estrago. Faz. Não sei quantas bombas nucleares. É isso mesmo? Porque aí vai depender de vários fatores, né? Vai depender da composição dele, vai depender de como que ele entrou, da velocidade que ele entrou. Como entrou? Em que sentido? Na atmosfera da Terra. Dependendo do... porque depende do ângulo que ele entra, depende da velocidade que ele vem, depende da composição, porque dependendo da composição, ele pode se detonar, sobrar bem pouco dele. Se ele for metálico, por exemplo, aí ele vem com tudo e a atmosfera não desgasta ele tanto. Entendi. Então aí seria mais perigoso. Então tem essas contas aí. O pessoal faz, tipo, bater de 1 quilômetro, de tantos metros. Vai ter estragos que são locais, continentais e globais. Então, isso que eu ia perguntar. Além da porrada e de matar e destruir o que tá lá, por que
tem um estrago tão grande a longa distância? Se ele for muito grande, É. por quê? Então vamos pegar aí o do dinossauros, né? É. O que aconteceu? Antes dele bater primeiro, a água ali ele já secou aquela água. Por causa evapora. Por causa do calor é muito grande, né? O negócio vem muito rápido, o calor é muito grande. Então dá uma evaporada. Quando ele bateu, primeiro, criou tsunamis ali gigantescas, ondas gigantescas. Água pra todo lado, em todas as direções. Isso. Tá. Ondas Depois, de... não, de dezenas de metros e pra todo lado. Tá. Gerou muita poeira também. Quando isso aí teve a explosão, criou muita poeira. Mas poeira, tudo bem, ou não? Não, porque a poeira ela vai para a atmosfera. E quando ela vai para a atmosfera, ela tampa o sol. Entendeu? Quando ela tampa o sol, o que acontece? As plantas não crescem mais. Mas isso a gente tá falando de vários dias, vários meses? Isso, não, mas o efeito perdura bastante tempo. Tá. O efeito perdura. Então a água de tsunami levanta poeira. Levanta poeira, a poeira tampa o sol. Tampando o sol, as plantas não crescem. Sem planta, o dinossauro herbívoro já morre. Sem o dinossauro herbívoro, o carnívoro também já morre, entendeu? Mas ele bateu num período específico, tem um grupo de dinossauros ali que morreu, né? Aí foi uma grande extinção. Foi uma grande extinção em massa que teve a Terra. Foi nessa colisão. Terceira é considerada... Essa aí já foi uma, quarta grande extinção, isso. Teve outras já há muitos milhões a mais. Essa aí foi a 65 milhões, foi a última grande extinção que a gente teve, né? Então, o que o pessoal faz a conta é o seguinte, pode bater um grande desse a qualquer momento, por isso que a gente está monitorando o céu. E, cara, e aí ferrou, não tem o que fazer. Então, mas aí o pessoal tá monitorando, por isso que tem esses telescópios pra isso. Os caras estão monitorando, a gente só vai saber que vai morrer. Né? Os caras monitoram. Velho, a gente vai morrer daqui 5 dias. Ainda bem que estamos monitorando. Não! Mas aí tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre aquele que caiu na Rússia uns anos atrás. Chelyabinsk, 2013. O que aconteceu com ele? Ele foi uma surpresa, cara. Então, mesmo? Ninguém tava esperando? Como que não conseguiram? Por que não monitoraram? Porque, primeiro, ele veio da direção do Sol, cara. Como assim? Ele veio do Sol? Não do Sol, mas ele veio, quando você estava observando aqui, ele não caiu de noite. Ele caiu de dia. O Sol não deixava ver ele? Não deixava ver. Ele tava na direção do Sol. Então, ele foi uma surpresa. Mas é tão precário assim. Mas não dava pra ver, sei lá, dias antes e... Não dava. O Chelyabinsk... Tanto, cara, que depois do Chelyabinsk, esse lance de monitorar o céu e de o que nós vamos fazer, existe hoje um plano todo para isso. Existe um grupo que a gente chama de defesa planetária. Tem um pessoal que trabalha com defesa planetária, que é o seguinte... Eu quero me alistar nesse negócio aí. Eles fazem até simulação. Sério? Sério. Pô, eu quero muito, cara. A simulação é assim, detectamos um grande asteroide que vai bater na Terra. O que nós vamos fazer? Então aí tem toda uma movimentação. Tá, mas quando detectam, quanto tempo a gente tem? Não, aí pode ser com hoje já meses? Pode ser, hoje já pode ser com meses. Tá. Aí daria para fazer um plano de alguma coisa. A NASA e a Agência Espacial Europeia, elas têm planos bem interessantes, cara, de mandar naves para uma delas dar um tiro no asteroide. E aí mudar ele um pouquinho. Tem um asteroide. É antiga. Mas que acontece? O que acontece se der um tiro no asteroide? Então, ela, na verdade, é uma sonda que vai levar uma pequena sonda. E ela vai soltar essa sonda. Na hora que essa sonda bater no asteroide, isso pode mudar ele um pouquinho dá uma empurradinha. Dá uma empurradinha de nada. Essa empurradinha de nada vai ter... Porque o negócio é o seguinte, qual que é a ideia deles? Nós vamos identificar um asteroide que está lá no cinturão de asteroide. Quando a gente fizer a conta, esse cara vai bater com a Terra daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Então, beleza, vamos mandar a sonda para lá agora. Ela atira no asteroide. O efeito que ela vai causar durante esses 20 anos vai fazer com que ele desvie e não bata com a Terra. Porque se é um pouquinho lá, esse negócio vai aumentando. Isso, é o efeito que vem se acumulando e ele passa reto e vai embora. Boa. Então existe isso. A missão que chama-se DART, D-A-R-T. É de dar um tiro no asteroide, eles vão estudar isso para ver se vai acontecer. Porque a gente não sabe se vai acontecer. Eles vão mandar para um asteroide que eles escolheram lá, vão dar um tirinho nele para ver se ele muda mesmo. Mas se eles dão um tiro e aí vem pro planeta? Existe também essa discussão. Que legal! Que bacana! Não, mas isso aí é calculado, não tem problema não. Quem vai calcular isso? Quem que vai calcular? Mas, por exemplo, esse que caiu na Rússia
Esse caiu na Rússia, cara. Então, esse aí caiu na Rússia e ele meio que despertou um alarme. Então, por que nós não vimos? Ele era grande, cara. Ele era grande. Então, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele caiu e na hora que ele estava na atmosfera da Terra ainda, ele explodiu na atmosfera da Terra. Ah, ele não explodiu quando bateu? Ele explodiu na atmosfera. E a onda... não morreu ninguém, tá? Nesse aí... Mas a onda de choque dele quebrou um monte de vidro. Muita gente se machucou. Milhares de pessoas se machucaram, porque quebrou vidro e tudo. Foi a onda de choque que ele explodiu na atmosfera. Caramba. E aí ele caiu no lago lá em Chelyabinsk. Mas também teve uma explosão de luz também. Teve. Luminoso pra caramba. Tanto que de dia, no meio-dia, as câmeras filmando ele, cara. O rastro. Então acho que eu vi isso daí. 2013. Um negócio bonitão, assim. Isso, teve. E na Rússia, o que acontece? Todo mundo tem a câmera no carro. Então ele foi filmado de todo lado, né? De tudo que é ângulo. Aquilo lá foi legal demais. Só que aquilo lá despertou um alerta. Caramba, nós não vimos ele, cara. Por quê? Aí o pessoal começou a estudar e tal. Não, então nós temos que ter um sistema melhor para monitorar esses que vêm da direção do Sol, porque a gente tem uma região que a gente fica meio cego. É uma região de cegueira nossa, que a gente não consegue ver ali o que vem, mas pode vir um desses, e aí? Então ele já tem esses... É uma possibilidade real de um cometa, um asteroide se chocar com a Terra. Cara, nos próximos aí, bons 100, 200 anos, não. Nada vai bater assim, perigoso. E esse tipo de coisa? Da Rússia? Então, isso aí foi em 2013, né? De 2013 pra cá já evoluiu bastante, evoluiu bastante. Então a gente faz as contas. Quanto mais a gente descobrir, por isso que é legal de falar. Por que o pessoal fica estudando? Quanto mais a gente descobrir, melhor, cara. A gente já tá mais coberto, então por isso que esses projetos todos aí são muito importantes. Os muito grandes, o que acontece? Os muito grandes já estão todos mapeados. Os que seriam, vamos dizer, desastre global, esses já estão mapeados. O tamanho é muito grande. Cara, aí é da centenas de metros. Pra cima. Esses aí já estão, beleza, a gente já tem mapeado. Os muito pequenininhos, não tem muito problema. Porque não causaria dano nenhum. Agora, o nosso objetivo hoje é estudar um tamanho intermediário, que são os mais difíceis, esses que tem tipo 15 metros, 20 metros, 30 metros, que se ele bater e se sobreviver, pode causar um dano local, alguma coisa assim, entendeu? Então a gente tem que... Os trabalhos são para monitorar um determinado tamanho de asteroide. Os muito grandes, tá tranquilo, cara. Eles são muito grandes, a gente consegue ver fácil, a gente consegue monitorar bem, calcular tudo bem. Só que um tamanho intermediário ali é o que pode causar um dano local. Ele não causaria um dano global. Entendi. Mas se ele cai numa cidade, por exemplo, ele mata ali milhares de pessoas. A gente não quer isso. Uma cidade interior, ele acaba com a cidade. Dependendo do tamanho da cidade dele e tudo mais, pode acabar. Então a gente vai atrás desses. É esse tamanho aí que preocupa os astrônomos. Por isso que eles estão desenvolvendo os instrumentos, a tecnologia, para monitorar esse tamanho. Mas esse tamanho não dá para você dar uma encostada nele e jogar ele para longe. Não, mas eles querem. Não, mas aí eles querem. Eles querem? Dá sim. Talvez seja até mais fácil, porque aí você pode dar uma encostadinha menor e já desvia e tudo. Então tem